Beleza, galera? Vamos trabalhar agora a União Ibérica, 1580-1640. Primeiro a gente trabalha os motivos da União Ibérica e depois nós trabalhamos as consequências, correto? Então vamos lá. União Ibérica, 1580-1640, do século XVI para o século XVII. Nesse momento, nós vamos ter a união das monarquias ibéricas Portugal e Espanha. Nós vamos ver que o rei da Espanha também será rei de Portugal. Portugal continua sendo reino de Portugal. Território português, reino de Portugal. Território espanhol, reino espanhol. O rei da Espanha, Felipe II, torna-se o rei de Portugal com o título de Felipe I. Você tem a união das coroas monárquicas ibéricas a partir de um único rei. Tá? Entre 1580 e 1640. Teremos três reis espanhóis como reis de Portugal: Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Como reis de Portugal, com títulos de Filipe I, Filipe II e Filipe III. O que é legal nós entendermos aqui da questão da União Ibérica? Quando começou, por que começou e quais as suas consequências? Nós estamos estudando aqui, já batemos um papo, sobre as dinastias portuguesas de Borgonha e estamos falando sobre a dinastia de Avis. A dinastia de Avis, nós estudamos a partir da Revolução de Avis. Ela se inicia em 1385 e vai até 1580. Nós vimos que a dinastia de Avis está entre o século XIV e o XVI, responsável pela expansão marítima portuguesa quentista, chegada dos portugueses à América, África e Ásia. Esse papo já foi batido. O que nós vamos estudar agora? A dinastia de Avis está entrando no seu momento final, 1580. Nós vamos estudar que a partir daqui, essa 1578, 1580, nós teremos uma crise dinástica. Crise dinástica através de uma crise de sucessão real. Morre um rei, discute-se quem será o seu sucessor, em cima disso estabeleceu uma crise e uma nova dinastia vai se iniciar. Quando começou essa crise dinástica, essa crise de sucessão? Ela se inicia com a morte do jovem rei de Portugal, chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. No atual Marrocos. Dom Sebastião, rei de Portugal, não é casado, não tem filhos, então a sua morte cria uma crise de sucessão. Não sabe-se quem irá sucedê-lo. Quem irá sucedê-lo vai gerar uma situação de instabilidade, colocando fim à dinastia de Avis e iniciando um novo momento histórico, que é o domínio Habsburgo sobre a coroa portuguesa. A morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, no ano de 1578. Dom Sebastião foi avisado para não ir para essa batalha, porque sua morte geraria uma situação de crise de sucessão. Mesmo assim, ele se encaminha para ela, morre. Junto com ele morre grande parte da nobreza que o acompanhava, gerando uma situação de instabilidade política e militar dentro de Portugal. Com a morte de Dom Sebastião em Alcácer Quibir em 1578, abre-se uma disputa pela coroa portuguesa. Dentro dessa disputa, aparecem 5 pretendentes, destacaremos 2. No primeiro momento, nós temos a presença do cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique, português, em 1578, logo após a morte de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, no atual Marrocos. Aqui eu gosto de trabalhar uma questão com vocês.
No momento em que o cardeal Dom Henrique, 1578, assume o trono português, nós temos que trabalhar uma figura política de Felipe II, rei da Espanha. Felipe II, rei da Espanha, por laços de parentesco, tanto com o cardeal Dom Henrique como o falecido Dom Sebastião, passa a reivindicar o trono português. Pelo fato de Filipe II, espanhol, rei da Espanha, possibilitar essa união das coroas monárquicas ibéricas, portuguesa e espanhola, num primeiro momento quem assume é o português cardeal Dom Henrique. Mas o Filipe II sabe que mais cedo ou mais tarde esse trono irá vagar, porque o Dom Henrique é um cardeal. Como cardeal, como padre, celibato clerical, não se casa oficialmente, não tem filhos, portanto, não tem sucessores para o poder. Então, Filipe II sabe que é uma questão de tempo, após a morte do cardeal Dom Henrique, para que ele assuma o trono português. Então, nesse meio tempo, qual é o meio tempo? 1578, nós sabemos que é 1580. Filipe II começa um processo de cooptação de parte da elite portuguesa, alta burguesia e alta nobreza, para que esses não resistam, para diminuir a resistência desses, a possibilidade dele um dia virar rei de Portugal. Por isso que atribui-se a ele uma frase que eu gosto de explorar em aula, porque fica bastante didático para explicar esse processo entre 1578 e 1580. Atribui-se ao Filipe II a seguinte frase: Portugal, herdei, comprei, conquistei. Quando a gente diz que Filipe II teria dito Portugal, herdei, é porque por laços consanguíneos, laços de familiaridade, ele tem realmente direito ao trono. Ele é parente de Dom Henrique, ele é parente do rei de Portugal, Dom Sebastião. Então, ele futuramente terá sim o direito de herdar a coroa portuguesa. Mas o mais importante é percebermos essa frase aqui: comprei. Eu queria dizer que é atribuída a ele esta frase: herdei, comprei, conquistei. A palavra comprei eu substituiria por um processo de cooptação. Cooptação, cooptar, trazer você para o meu lado mediante alguma vantagem, né, algum ganho. Você se torna meu aliado desde que eu ceda a você algo que te interessa. Processo de cooptação. Felipe II vai cooptar, vai trazer para o seu lado, mediante certas vantagens, a alta nobreza portuguesa. Como em história eu nunca penso em 100%, eu penso em cooptação de setores da alta nobreza portuguesa. Não nos esqueçamos que na Batalha de Alcacer Quibir, em que Dom Sebastião morreu, grande parte da nobreza portuguesa que o acompanhou também morre nessa batalha. Então a nobreza portuguesa ela está desarticulada. Não nos esqueçamos que os exércitos reais, os exércitos dos reis, a base deles ainda são seus vassalos, nobres vassalos dos reis. Portanto, a morte do rei de parte da nobreza portuguesa e a desarticulação do exército português facilita esse processo de dominação da Espanha nesse momento, de Filipe II nesse momento. Então seria legal pensarmos o seguinte: o rei Filipe II da Espanha, a partir de 1578, passa a cooptar setores da alta nobreza portuguesa com títulos, com terras, a possibilidade de assumir cargos públicos dentro da estrutura do Estado português. Então Filipe II vai cooptar setores da alta nobreza portuguesa, dando-lhes títulos, terras, a possibilidade de assumir altos cargos da estrutura do Estado português, assim como cooptou também setores da alta burguesia. Essa é a cooptação da alta burguesia portuguesa através de vantagens comerciais.
vantagens comerciais. Ou seja, a alta burguesia portuguesa, que já explora o comércio Brasil, feitorias africanas, asiáticas, passa a ter a possibilidade de explorar também o comércio na América Espanhola. E, inclusive em regiões muito ricas, porque nesse momento a América Espanhola já está extraindo do continente americano toneladas de metais preciosos. Trabalhar com o tráfico negreiro nas áreas espanholas. Ou seja, Felipe II passa a cooptar a alta nobreza, oferecendo-lhes vantagens, e a alta burguesia, oferecendo-lhes vantagens comerciais. Para que no momento que Felipe II fosse assumir o trono português, não encontrasse nesses setores da alta nobreza e da alta burguesia, portanto da elite portuguesa, resistência a ele, Felipe II. Ou seja, Felipe II está trazendo a elite portuguesa para o seu lado, pelo menos parte dela, correto? E a palavra conquistei entra em que sentido? O cardeal Dom Henrique, mais de 50 anos, considerado uma idade avançada para a época, temos que ter cuidado com isso, né? Mas a expectativa de uma pessoa com mais de 50 anos morrer, como todos nós temos essa possibilidade, né? Mas cria-se essa ideia, ele era muito velho, ele tinha 50 e poucos anos. Tá? Então Felipe II sabe que mais cedo ou mais tarde há a possibilidade dele assumir o trono português com a morte de Dom Henrique, que realmente acontece em 1580. Então, a partir de 1578, entre 78 e 1580, Felipe II, que tem direito ao trono português com a morte do cardeal Dom Henrique, passa a cooptar a alta nobreza e a alta burguesia para que estes não resistam a ele no momento em que ele assumir o trono português, exatamente como aconteceu em 1580. A morte do cardeal Dom Henrique, Felipe II, através do Duque de Alba, manda ocupar o território português, encontrando pouca resistência por parte da elite portuguesa, os demais setores da sociedade portuguesa, classes mais populares de Portugal, esboçaram uma certa reação, mas não encontraram uma liderança que os unisse contra os espanhóis. Ou seja, é aí que viria a palavra conquistei. Então essa frase que é atribuída a Felipe II, ela se torna muito didática nesse momento. Felipe II teria dito: Portugal, herdei. E herdou mesmo com a morte do cardeal Dom Henrique. Comprei, porque entre 78 e 80, um processo de cooptação da elite portuguesa para diminuir a resistência deles a ele, Felipe II. Conquistei, mando ocupar o território português, encontro pouca resistência, e a partir dali inicia-se a chamada União Ibérica. Felipe II, rei da Espanha, torna-se Felipe I, rei de Portugal. De certa maneira, a coroa portuguesa e espanhola unidas por uma única família, a chamada família Habsburgo, né? Família esta que pertence a Felipe II. Ele é um Habsburgo. Perfeito, galera? Com isso, está se iniciando aquilo que chamaremos de União Ibérica. Além de entendermos os motivos para a União Ibérica e da maneira como isso acabou se consolidando, precisamos entender também as consequências desse fato histórico. E temos muitas consequências. Quando estudamos Portugal, através da dinastia de Borgonha e da dinastia de Avis, precisamos entender que a dinastia de Borgonha é essencialmente portuguesa. A dinastia de Avis é essencialmente portuguesa. Os Habsburgos, eles não estão presentes apenas na Espanha, estão presentes também em várias outras regiões europeias, inclusive agora em Portugal. Então, durante o domínio em que os Habsburgos controlam a coroa portuguesa, Portugal, de certa maneira, herda os problemas geopolíticos que os Habsburgos têm no restante do continente europeu. Em outras palavras, a gente costuma dizer o seguinte: Portugal, durante a União Ibérica, Portugal sob o domínio Habsburgo, herdou os inimigos da Espanha, herdou os inimigos de Habsburgos, não necessariamente inimigos que eram de Portugal. Isso que nós podemos entender como sendo as consequências da União Ibérica. Uma das consequências mais importantes que nós vamos estudar aqui, uma das consequências que nós vamos estudar aqui, é a questão das ocupações holandesas. É a questão das ocupações holandesas. Eu prefiro o termo ocupações a um termo que é muito usado em materiais, são as invasões. Ao longo das aulas vamos perceber muito mais uma ocupação do que necessariamente uma invasão.
As ocupações holandesas elas precisam ser entendidas a partir de um contexto anterior. Nós podemos destacar aqui alguns antecedentes. Um antecedente importante, fundamental, que nós precisamos entender é a relação econômica que havia entre a região de Flandres, futuramente Holanda, com o comércio açucareiro português. Então nós precisamos destacar aqui a relação comercial entre Portugal e a região de Flandres, chamados flamengos. Essa relação comercial que nós vamos destacar é em torno do comércio do açúcar. Legal? Então é o seguinte, já estudamos que Portugal iniciará um processo de colonização da América Portuguesa. Vamos supor que colonização do Brasil. Nós estudamos que a colonização do Brasil nesse século XVI, a gente já pode pensar em termos de segunda metade do século XVI, uma vez que nós estudamos que as capitanias hereditárias elas foram instituídas em 1534, os governos gerais em 1549, então praticamente nós estamos atrasando a primeira para a segunda metade desse século XVI, em que a colonização se deu basicamente através da economia açucareira. Isso já foi trabalhado com vocês. No momento que Portugal inicia a colonização, no século XVI, através da produção do açúcar, nós percebemos uma forte relação comercial entre Portugal e a região de Flandres. Quando falamos da região, repare, eu não falei um país, foi a região de Flandres. Uma região formada por várias cidades. A cidade que mais se destaca nesse momento é a cidade de Amsterdã. Na verdade, não são nem cidades, são regiões. Amsterdã é uma cidade que se destaca em relação às demais pela forte presença de uma burguesia. Então, quando Portugal começou a colonizar no século XVI, a relação econômica com Flandres é comercial. Portugal busca nos banqueiros flamengos financiamento, capitais necessários para introduzir a economia açucareira. Mas a região de Flandres também ela é composta por inúmeros comerciantes que têm interesse no comércio deste produto. Ou seja, comprá-lo, transportá-lo para o continente europeu e iniciar um processo de distribuição desse produto pelo mercado europeu, com isso obtendo vantagens comerciais, lucros. Então, na colonização do século XVI, quando se inicia através da economia açucareira, Portugal e a região de Flandres têm uma relação comercial, que é a relação do financiamento da produção açucareira e da compra e distribuição desse produto pelo mercado europeu. Correto, galera? Essa relação comercial entre Portugal e a região de Flandres vai se tornar intensa durante a União Ibérica. Porque durante a União Ibérica, Portugal passa a ter como rei Felipe II, que pelo juramento de Tomar, 1581, havia se comprometido em não misturar interesses portugueses e espanhóis, mas nós sabemos que vai acabar por fazer. É ali que, naquele momento, em que acontece o embargo, a proibição do comércio por parte da Espanha em relação a esse comércio, que é um assunto que a gente tem que trabalhar nesse momento.